A paz do Senhor a todos os meus queridos, a todos que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje, como dito no episódio passado, vamos dar continuidade sobre estratégias técnicas de tradução, para que os irmãos possam compreender um pouco mais como que funciona a tradução e a interpretação da língua de sinais. Vamos cumprimentar nossos irmãos que estão aqui conosco. Hoje eu vou reduzir o nosso tempo. Vanessa, Amable, Alain, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Vou reduzir um pouco do nosso tempo hoje para que a gente possa ter mais tempo para discutir sobre o tema, porque é um tema amplo. A gente já tinha dado um spoiler que nós iríamos falar sobre trombetas. E aí, como é que a gente interpreta trombetas? É trombetas mesmo? Em qual sentido que eu vou utilizar essa trombeta? Ou eu vou ter que utilizar um outro sinal para fazer uma adaptação? Para a gente fazer uma adequação que fique claro naquele sentido. Então, a gente vai conversar sobre isso. E há algumas técnicas, que nem a técnica do estrangeirismo, né, Amável, que a gente estava conversando até um pouquinho antes aqui, que a gente utiliza, que é essa questão de utilizar o trombeta. Essa palavra trombetas está ali, a gente utiliza trombetas. É como se fosse no inglês, né? A gente utiliza gospel, certo? Sim. Gospel é uma palavra em inglês e a gente utiliza para música gospel. Se chama estrangeirismo, é utilizar aquilo, mas dentro de um contexto aqui da nossa cultura. Então, trombetas, a gente poderia colocar que está dentro desse tipo de técnica. Sim. É igual, Pri, ao literal. Assim, não é igual, mas se assemelha, assim. Então, o estrangeirismo é literalmente você vir e só buscar assim a palavra, tipo, stop. Então, eu pego de uma outra língua e utilizo na minha língua. Então, o trombetas, é claro que é um sinal da Libras, mas eu não explico o que que é. Então, o trombetas. E foi a dúvida de muita gente, né? Foi. Onde nós fizemos, o sinal do evento é o trombetas e festas, o surdo vai entender o que vai acontecer. Mas aí eu acho que os irmãos vão falar depois. Isso, não, a gente vai explicar. A gente vai explicar. E aí, para a gente começar a compreender melhor, eu vou pedir o Alain para dar uma pequena explicação sobre trombetas, certo? O que seria trombetas em seu contexto, que nem no contexto do evento, trombetas e festa. Trombeta foi trombeta mesmo? Não, trombeta é porque é um simbolismo. Dentro da cultura de Israel, era um instrumento, mas era usado para diversas aplicações. Desde uma proclamação, um anúncio e até para estratégia de guerra, né? Quando a gente vê, por exemplo, quando o povo está reunido para invadir Jericó, né? No momento, depois que eles rodearam, é tocada a trombeta e eles clamam ao Senhor. E aí o muro cai, né? Mas se você for ver, por exemplo, o rei saiu para a guerra, juntamente com o exército. Quando volta, há um toque da trombeta. Os sentinelas vão tocando até que se chegue na cidade. E aí, de acordo com o tipo de toque que é feito, o povo reconhece, o rei está voltando. Mas o interessante é que é o seguinte, o povo sabia o significado de cada toque. Quem estava de fora não sabia o significado. Então era uma vantagem estratégica, né? E no sentido deste evento, o trombetas foi usado para quê? Por um anúncio para o mundo, né? O que anúncio é esse? Que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele morreu, ressuscitou, mas ele vai voltar. E a gente vê as 7 trombetas dentro do livro de Apocalipse, né? Que vão apontando esses sinais e eles vão se cumprindo ao longo da história da humanidade, desde a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E aí a gente consegue ver que o sinal de trombetas não ficou limitado só a som, né? E aí vai ser somente, a gente vai utilizar esse sinal, não, já virou anúncio, que nem Alain já trouxe. Ele já virou anúncio. Então a gente já utiliza dentro de um contexto, trombetas, ele vai ser um anúncio, né, Vanessa? Sim. E também pode ser o quê? Mais o quê? Pode ser sinais também, né? Sinais, acontecimentos, né? Mas lembrando que ele precisa dessa estratégia da explicação. Porque, por isso que quando a gente está interpretando o título do evento, a gente usa o estrangeirismo, né? A gente faz trombetas e festas. Porque na hora, depois da tradução, a gente vai explicar. E aí a gente vai entrar em toda essa contextualização que o Alan trouxe pra gente. Então, porque a gente também não pode simplesmente jogar trombetas e festas, avisos direto, sem que haja. Mas que aviso? Aviso de quê?
ou então usar acontecimentos, mas acontecimentos de quê? Precisa ter uma contextualização, porque senão a gente não traz, fica algo solto, jogado e confuso para o surdo, porque é o tema de um evento. O surdo vai ler lá, trombetas e festas, o tempo todo ele vai estar lendo. Então, por isso, muitas pessoas, né, mas como que faz trombetas e festas? Está certo, está errado? Sim, no momento que a gente está fazendo o título, que é o nome do evento, nós vamos usar trombetas e festas. Depois vem toda a contextualização. Exatamente. E aí a gente consegue enxergar que essa contextualização, que nem Vanessa já trouxe, é uma explicação. Então, trombetas, o pastor Gedetia até mesmo fala nas pregações, né? O trombeta não é um som de trombone, de corneta que ele fala, né? Não é um barulho, mas são acontecimentos. E aí a gente utiliza, aí agora vem outra questão. É esse acontecer? E aí? É acontecimento. Ah, eu conheço o sinal de acontecer. Então, trombetas aconteceu. Não, trombetas não aconteceu. Isso aqui de acontecimento de uma ação... aconteceu um acidente, aconteceu. Mas é um sinal. E aí, dentro dessa contextualização de sinal, a gente utiliza sinal, né? A Ariane, que é a surda até que faz o nosso Vamos Praticar, ela faz até aconteceu e tipo, tá avisando, vindo do céu, né? Então, tipo, é um sinal que está sendo proclamado. É um sinal proclamado. em forma de aviso, né? É um evento, né? É um evento que marca, né, a história. Então, as Torres Gêmeas não foi um aconteceu, eu derramei um copo d'água, aconteceu. Não, foi um evento, né, histórico. Então, isso marca a história. Exatamente, como era também nas guerras, né? Coisas que marcavam, cada som tinha o seu, a sua trombeta, porque tinha um marco que tinha acontecido ali. Mais um outro exemplo que a gente também está pensando em trazer é a questão do jugo desigual, que a gente utiliza, né, Nessa? Estou falando com ela porque a gente estava conversando com ela, e sobre o jugo desigual, é a mesma questão, né? Só que aí a gente já traz, além de trazer a explicação, a gente traz também a questão do classificador, da necessidade de conseguir trazer isso o mais claro possível e do entendimento que nós temos falado sempre. Entender a palavra e o que significa essa palavra, né? É a competência técnica que a gente chama, né? Se a gente está interpretando sobre a palavra, a gente precisa conhecer a palavra. Então não adianta o texto ser lido, um jugo desigual. Eu não sei o que é jugo e aí eu vou soletrar. J-U-L-G-O. Não. E aí? Continuou sem sentido. Então, a gente precisa entender o que é o jugo. O que é isso? Que era um objeto. E aí, nesse momento que não existe o sinal de jugo, eu vou precisar descrever esse objeto. E aí, nada melhor para descrever do que os classificadores, que vai ser um outro programa, né, Priscila? Isso. Nós vamos, né, depois explicar melhor o que são os classificadores, mas a gente usa quase que 80%, 90% na Libras os classificadores. Então, a gente precisa compreender, entender do que nós estamos falando, até para que nós possamos escolher qual é a estratégia que nós vamos usar. Exatamente, porque era uma questão rural deles, né? Eles eram agropastoril, eles tinham conhecimento do que seria. O pastor estava explicando, se colocasse um boi menor e o outro, um poderia matar o outro. Então, é algo que tem que ser igual. É um aparelho a qual coloca-se... Que divide o peso, entre os dois. Então, isso é explicado. A gente vai fazer igual a Vanessa fez, jugo? J-U-G-O, jugo somente? Não, a gente tem que trazer uma explicação. Porque essa questão da etimologia, a gente tem que ter muita preocupação. Aqui a gente está falando que nunca vai usar da etimologia, mas ter um cuidado no momento certo para você usar. Porque você fazer datilologia, o que o surdo vai interpretar? Ele não vê palavra, letra e forma uma palavra. Ele vê uma imagem. Quando você faz datilologia. Jugo, ele vai ver a imagem do jugo e aí ele vai puxar na mente dele, ele vai associar com aquele equipamento. Mas até para nós que somos ouvintes e a gente não tem conhecimento da palavra, a gente poder entender o que é o jugo, poder explicar, a gente fica orando ao Senhor, que o pastor, que o diácono, que o obreiro, ele explique o que está sendo falado ali para a gente poder ajudar a gente. Mas é nossa responsabilidade também conhecer a palavra, entendeu? Então assim, é um complemento da datilologia, mas aí eu não tenho um sinal específico, a gente usa o classificador para poder complementar, para poder passar a informação da forma mais clara possível, né?
Exatamente. E aí os irmãos estão falando, meu Deus, classificador, o que que é isso? que Mas é? calme, que no próximo programa a gente vai explicar um pouco melhor, a gente vai trazer um convidado que ele possa trazer com clareza o que que seria o classificador. O classificador, para mim, foi um dos momentos mais difíceis, assim, acho que mais desafiador da língua de sinais, porque você visualizar e trazer aquilo em sinais é bem complexo. Mas eu quero que os irmãos entendam de que a Libras, faz com que até a gente entenda melhor aquilo que a gente está lendo. Sim. Entenda melhor que é aquilo que a gente está sendo cantado. A gente vai trazer os louvores também, né? Vamos fazer um programa só de louvores. Mas a língua de sinais, ela é muito mais. Esses tempos atrás, eu até perguntei aqui na rádio, perguntei ao pastor, me ajuda no louvor, na tradução. Só preciso entender uma parte. Ele até me perguntou, falou assim, uai, você está querendo pregar ou você está querendo traduzir? Aí eu falei, é mais ou menos isso, pastor. A gente precisa entender. Então, isso é muito importante para dentro da língua de sinais. Porque somente fazer com que os meninos até brincam, né? Você tá atrasado, hein? Na interpretação aqui. Não, mas tem um momento, né? A gente faz um momento da tradução e da interpretação. E quando a gente volta a falar das escolhas tradutórias, a gente já viu literal, técnico, então dá pra gente fazer. A gente já viu modulação, palavra por palavra, que é palavra sinal, e nem tudo dá para fazer palavra sinal. Tem coisa até que a gente consegue jogar algumas coisas. Datilologia, que a Alan já trouxe. A datilologia, ela é um recurso ótimo, né? Mas dá pra gente utilizar o tempo todo, igual a Alan falou? Não dá. A gente utiliza mais pra cidade, nome, Isso né, aí. Amagli? Empréstimo linguístico, né, Pri? Assim, é super importante a gente saber que o alfabeto não está na Libras. Não é um recurso da Libras. Ela é um empréstimo linguístico de uma língua a qual que o surdo está. Assim, o surdo sabe língua de sinais, mas ele está em um mundo oralizado, né? Então, assim, eu não sei o sinal disso. Ok, faça a datilologia, mas não significa que o surdo vá saber o que significa. É jugo. Ele vai olhar, o que é jugo? Nunca vi essa palavra. Vai continuar sem informação. Vai continuar, porque é um empréstimo da língua oral, não está na língua de sinais. Então, o classificador fica mais visual e não fazer A, B, C, que é normal, né? Nas escolas, ensinar, o surdo ele tem sim que aprender, mas não está na estrutura da Libras. Aí você pega um exemplozinho, essa palavra julgo. Você tem contato com um surdo que domina o português, ele pode confundir com o verbo de julgar. Sim. Né? Aí fala, um juízo desigual. Não, mas a gente está falando sobre carga nesse sentido. Então, Sim. assim, a gente tem que conhecer com quem Até que a gente está lidando. Até porque é julgo, não é J-U-G-O, não é julgo. E aí o surdo vai pensar, ué, mas e o L? Não, esse intérprete está errado. Aí vai achar Ele está escrevendo errado. E vai achar que quer te julgar mesmo. Isso aí, é. Tô te julgando. Porque e tem não o é ruído assim. também da interpretação do surdo. Com essa datilologia, às vezes pode ter ruído, né? Sim. Pode acabar atrapalhando. Mas, enfim, nosso tempo está encerrando já, infelizmente. Mas, como já disse, a gente vai trazer agora sobre classificadores no próximo programa. A gente vai explicar um pouco mais do que é isso. É um spoiler para você não perder, não perca o próximo episódio. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe com aquele seu amigo, seu irmão, aquela pessoa querida que também está aprendendo a língua de sinais. E agora nós vamos para o nosso Vamos Praticar. Vamos praticar? E agora nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 20. E o texto nos diz o quê? O anjo chegou ao João e falou: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 castiçais de ouro.
As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Amém? A paz do Senhor Jesus. E aí, assistiu, volta de novo, pratica. Eu jamais vou cansar de falar para você voltar, assistir novamente, rever, porque quanto mais você pratica, quanto mais você faz, copiando os sinais mesmo, mais você grava os sinais, mais você lembra daquele contexto, você lembra daquele sinal, daquela palavra. Então, passou muito rápido, volta lá, coloca no 0.5, você já sabe qual é a dica, assiste com mais calma. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma grande bênção. E agora nós vamos para o nosso Além das Palavras. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos hoje agora com o quadro Além das Palavras. E o Além das Palavras hoje é especial, porque está sendo aqui do Manaim, do Unidos em Família. E com a gente aqui hoje, no Unidos em Família, está nosso irmão Bruno, que é professor bilíngue e está acompanhando uma adolescente, Stephanie. Bruno, conta pra gente, Bruno, como foi que você conheceu Stephanie? Foi na escola? A Stephanie sabia Libras? Como foi a sua comunicação com a Stephanie? Bruno? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer a Stephanie na igreja, né, onde nós congregamos. Mas eu tive a oportunidade também de trabalhar com a Stephanie antes mesmo dela aprender a língua de sinais, né, naquele processo de aquisição da língua. Então, foi um desafio, né, grande, mas que, graças a Deus, nós conseguimos romper essa barreira, né, da comunicação. Maravilha, Bruno. E fala pra gente, Bruno, como você conseguiu fazer essa comunicação com o Stephanie? O que você usou, né? Já que estamos falando de tradução e interpretação, como que você conseguiu fazer com que essa comunicação com a Stephanie ficasse melhor? Um dos recursos, né, que é muito utilizado no meio, né, da área da surdez, né, os tradutores e intérpretes, é o uso dos classificadores, né? Onde o intérprete ele personifica, né, a cena, né, que ele quer passar para o surdo. Então ele usa recursos como expressão corporal e facial para que essa cena, né, que ele está demonstrando para o surdo fique ainda mais clara. Amém, Bruno. E hoje, Bruno, como é que está a comunicação com a Stephanie? Como é que, né, não só a Libras, né, que ela está crescendo, com certeza a gente sabe que ela deve estar crescendo, mas principalmente na igreja, o entendimento dela da palavra. Graças a Deus a gente já consegue observar um crescimento, né, no processo de aquisição da língua, né? Ela tem aprendido a língua de sinais, mas ela também já tem tido uma experiência com o Senhor, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento, né, da vida espiritual dela. Então a gente observa que nesse processo de aquisição da linguagem, né, da língua brasileira de sinais, ela também tem aprendido do Senhor. Né, isso tem sido muito importante, né, tanto para nós que estamos acompanhando o desenvolvimento dela, quanto para ela, né, que tem tido uma experiência pessoal com o Senhor. Amém. A gente agradece a sua participação. A Stephanie é uma adolescente da igreja de Ibatiba 2, correto? E nós aprendemos no Além das Palavras mais uma estratégia, que é o classificador, ajudando o nosso irmão Bruno a evangelizar a Stephanie conhecer mais o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Amém, meus irmãos? E para não esquecer da nossa amiga Vanessa, é com você, Priscila. Glória a Deus, que maravilha, não? Então agora nós estamos encerrando, infelizmente, mas eu quero cumprimentar aqui a todos, agradecer a todos que estão conosco. Vanessa, obrigada, meu amor, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Amábrio, muito obrigada. Amém. Foi maravilhoso, né? A gente ama estudar e ensinar, né? Então, estaremos sempre aqui. Glória a Deus. Alan, muito obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. Paz do Senhor a todos. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Olá, você que está nos assistindo pelas plataformas da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui
para trazer uma novidade, que é sobre as oficinas de Libras que estão abertas as vagas para se inscrever. Você que mora aqui na Grande Vitória, que tem a oportunidade de estar presencialmente assistindo às aulas, participando, se inscreva. Vamos deixar aqui o nosso QR Code, a qual os irmãos podem se inscrever e também pode compartilhar com aquele seu amigo que também tem o interesse de aprender essa língua que é tão maravilhosa. Irá acontecer em quais regiões? Em Vila Velha, Vitória, Cariacica, na Serra, Viana. São os lugares aqui perto que irão acontecer presencialmente. Ah, Pri, mas eu moro em outro estado, eu moro em outra cidade. Escaneia também, entre em contato conosco, que nós vamos conversando e fazendo da melhor forma possível para atender os irmãos que entrarem em contato conosco. Amém? Não perca essa oportunidade. Vai lá e se inscreva. A paz do Senhor Jesus.